Saudações, sejam bem-vindos a mais um estudo semanal, quando temos falado sobre andando com os gigantes da fé. Hoje nós vamos falar sobre mais um gigante, vamos caminhar, vamos andar com mais um gigante da fé, mas antes eu quero te convidar para nós orarmos neste momento, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós possamos entender aquilo que vamos ouvir nesta noite. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra. Agora pedimos para que o teu Espírito nos ilumine para que possamos entender o que vamos ouvir nesta noite e que teu Espírito nos dê a capacidade para colocarmos em prática o que vamos aprender com a tua palavra nesta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, será que vocês já sabem quem é o nosso gigante da fé de hoje? Eu andei falando sobre algumas das características deste gigante. Eu falei que este gigante que estará caminhando conosco hoje, ele era odiado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai, e aos 17 anos ele sofreu uma grande frustração. Ele foi vendido como escravo, foi afastado de sua família, foi viver num reino distante do local onde estava a sua família. A história do nosso gigante da fé se passa aproximadamente no século 17 a.C., logo já se passaram quase 4.000 anos desde que este gigante da fé viveu. Será que agora vocês já conseguiram descobrir quem é o nosso gigante da fé? Se ainda não conseguiram, eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 37, e vamos ler os versículos 3 e 4. Sim, Gênesis capítulo 37, versículos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, já descobrimos que o gigante da fé que estará andando conosco hoje é José. A história de José, ela está registrada a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis até o capítulo 50 do livro de Gênesis. A gente vai passar alguns dados pessoais de José para vocês, tá? O pai dele era Jacó, ou também chamado de Israel. A mãe dele era Raquel. Ele teve um irmão por parte de mãe, que foi Benjamim, mas no parto de Benjamim, Raquel não resistiu, ela faleceu. Pois muito bem, o significado do nome de José é aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. É o significado do nome José. Vejamos o cenário em que José viveu. Vejamos o contexto em que ele viveu. Como era o mundo dos dias de José. Nós vamos observar que no mundo dos dias de José,
este mundo passou por uma grande escassez de alimentos. O mundo todo, com exceção do Egito, que foi considerado como sendo o celeiro do mundo. Mas vamos ver por que isto aconteceu. José era odiado pelos seus irmãos. E por quê? Nós já lemos no texto. Porque ele era o preferido de Jacó e porque José, ele era um sonhador. Eles odiavam José por causa dos seus sonhos de grandeza. Como resultado do ódio de seus irmãos por José, eles vendem José para uma caravana de mercadores que está indo para o Egito. No Egito, ele é vendido para um alto funcionário do governo egípcio e ele vai se instalar na casa deste funcionário e por amor a José, este funcionário vai prosperar em tudo que ele fizer. José vai parar na prisão, pois a esposa de Potifar, deste alto funcionário, faz uma falsa acusação contra José, dizendo que José teria tentado abusar dela sexualmente. Na prisão, José, ele encontra, graças aos olhos do carcereiro-chefe daquela prisão, e por amor a José, Deus abençoa aquele carcereiro. Mas lá na prisão, José vai encontrar dois funcionários do palácio egípcio. Estes funcionários, eles têm um sonho e José interpreta os sonhos deles. E acontece justamente segundo a interpretação de José. O padeiro é morto e o copeiro, ele volta a trabalhar no palácio. Mas antes dele ir, ou dele voltar ao palácio, José pede para que ele faça uma promessa de quando ele estiver lá, ele se lembrar de José e tirar José da prisão. Bom, o copeiro acaba esquecendo-se da promessa que ele fez a José. Mas ainda que o copeiro estivesse esquecido de José, Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de José. Faraó teve um sonho, este sonho incomodou demais Faraó. Faraó manda chamar os seus sábios, os seus magos, os seus videntes, os homens mais inteligentes e sábios da época. Faraó lhes conta o sonho, mas eles não conseguem interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro lembra-se de que na prisão ele teve um sonho e lá José interpretou o sonho dele. Ele então avisa a Faraó que existe alguém que pode interpretar o sonho de Faraó. E este alguém está na prisão. Faraó então manda buscar José na prisão. José vem, ouve o sonho de Faraó. José então interpreta o sonho de Faraó e muito mais. José não só interpreta o sonho de Faraó, como diz o que fazer para que o Egito possa superar a crise mundial que está para vir, uma crise que vai levar todas as nações daquele mundo a ter uma escassez de alimento. Faraó, ouvindo aquilo, Faraó não vê uma outra pessoa que possa ocupar a função de administrador que não seja José. Então Faraó nomeia José administrador do Egito. José, então, ele se casa com uma moça, ele forma uma família e parece que a partir dali ele começa a esquecer um pouco dos seus traumas,
ele começa a esquecer um pouco da maldade que seus irmãos fizeram com ele. Sem que os irmãos de José e ele mesmo pensassem nesta possibilidade, um dia, providenciado por Deus, acontece o reencontro de José com seus irmãos. Os irmãos de José, eles foram ao Egito comprar alimento, pois na terra de Canaã estava faltando alimento. José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem José. Afinal de contas, José estava muito mudado. Quando José foi lançado no poço e depois tirado do poço e vendido para os mercadores, José tinha aproximadamente 17 anos de idade. José, então, ele faz um plano para ver se os seus irmãos tinham mudado para melhor. Ele diz que os seus irmãos são espias, eles dizem que não são. Por fim, José vai prendê-los. José resolve soltá-los com a condição deles irem para a terra deles e voltarem trazendo o seu irmão mais novo, Benjamim. Só que, como garantia, ele pede para que um deles fique no palácio, porque um deles ficando, ele teria garantia de que os outros voltariam com seu irmão Benjamim. Quem fica no palácio é Simeão. Ele fica no palácio. Tá? Os irmãos de José, eles, depois de um período, eles retornam ao Egito, pois a escassez de alimento continuava e contra a vontade deles, Jacó ou Israel, eles levam Benjamim. Então José se revela a seus irmãos e foi um reencontro de muitas emoções. José chora tão alto que as pessoas que estavam do lado de fora da casa dele conseguem ouvir o choro de José. Os irmãos também choram com José e eles acabam se confraternizando, conversando. Mas depois desse reencontro, José manda buscar o seu pai na terra de Canaã. E Jacó e a sua família vai morar no Egito. E o povo judeu vai ficar no Egito por um período de 400 anos aproximadamente, ou seja, por um período de 4 séculos. Pois muito bem, a história continua. No final de sua vida, com 147 anos, Jacó abençoou seus filhos. Logo depois ele morre, mas antes de morrer, ele pede para ser sepultado em Canaã, junto dos seus ancestrais, Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e a sua esposa Lia, que tinha sido sepultada lá. Então, Jacó foi sepultado, o patriarca, ou seja, o pai, o chefe, o líder das 12 tribos de Israel, foi sepultado. Não demorou muito também. José, com 110 anos, ele morre. Mas antes de José morrer, e foi um período marcado por muitas emoções, assim que Jacó morre, José, ele, antes de morrer, ele tem a grata satisfação de ver os seus 2 filhos casados e ver os seus netos. Os irmãos de José, preocupados com o que José poderia fazer, porque o seu pai Jacó tinha morrido, eles estavam preocupados de José se vingar pelo que eles fizeram no passado. Jogaram José no poço, venderam José como escravo. Eles vão até José, pedindo para que José não faça isso em nome ou em memória do seu pai Jacó, que tinha morrido.
José, ele usa de misericórdia para com seus irmãos, porque José entende que tudo aquilo que aconteceu, Deus estava no controle. Era plano de Deus que tudo aquilo acontecesse. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então José entendia que Deus estava no controle da sua vida, no controle da história, de que coisa alguma tinha fugido do controle de Deus. Antes de morrer, José faz uma profecia esta que vai se cumprir cerca de 4 séculos depois da sua morte. Vejamos, Gênesis capítulo 50, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E para quem conhece a história bíblica, quando Moisés está tirando o povo judeu do Egito, eles levam os ossos de José, como José tinha pedido aos judeus que fizesse quando isto acontecesse. Pois muito bem, este é o mundo que viveu José, esta é a história da vida do nosso gigante da fé chamado José, mas agora é hora de aplicarmos este estudo à nossa vida, tirarmos as preciosas lições da vida de José. São muitas, mas eu selecionei 4 para compartilhar com vocês. O que podemos aprender com a história de José? O que podemos aprender com a vida de José? A grande verdade é que o nosso gigante da fé foi um grande sonhador. Sim, foi um grande sonhador. Só que os sonhos que o nosso gigante da fé teve foram os sonhos que Deus deu para ele do que aconteceria, e José seria parceiro de Deus na preservação da sua nação, para que o Salvador do mundo, Jesus, pudesse vir ao mundo, porque Deus já tinha escolhido a nação dos judeus para que o seu filho pudesse vir ao mundo. Bom, José era um sonhador, então eu acredito que o que podemos aprender com José é nunca desistirmos dos nossos sonhos. Sim, nunca desista dos teus sonhos. Mesmo que sua família não o incentive, mesmo que a sua família não os incentive. A Bíblia diz que quando José contou o sonho que teve para a sua família, seu pai, assustado, respondeu o seguinte: Gênesis capítulo 37, versículo 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? É como se Jacó fizesse: olha só,
Será que nós seremos teus escravos? Será que nós te serviremos? É isto que você quer dizer? Isto para José era inadmissível. Mas os irmãos de José, eles foram além. No versículo 19 do capítulo 37, eles dizem o seguinte, eles disseram, lá vem o sonhador num tom de zombaria, tentando ridicularizar José. E no versículo 20 eles dizem, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Eles pensando que matando José, os sonhos de José não iriam se realizar. José não contou com o apoio do seu pai, não contou com o apoio dos seus irmãos, não contou com o apoio da sua família. É muito difícil manter seu sonho quando sua família deseja que você esqueça, quando sua família não acredita em seus sonhos, quando sua família não te incentiva. Mas quando vem de Deus, Ele providencia meios para que os nossos sonhos se tornem realidade. A segunda lição que podemos aprender com a vida de José é que não devemos desistir dos nossos sonhos, mesmo quando a nossa jornada estiver cheia de surpresas. Não desista do seu sonho, mesmo quando sua jornada estiver cheia de surpresas. Só porque as coisas não saem como planejado, como imaginado, não há razão para desistir. José enfrentou muitas surpresas antes de ver os seus sonhos realizados. Vejamos, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para uma terra estranha, ficou longe de sua família, foi acusado falsamente de um assédio sexual, foi lançado na prisão e lá foi esquecido. Parece que os sonhos de José estavam encarcerados, estavam presos com ele. Apesar das circunstâncias adversas, José tornou-se o segundo a comandar o Egito porque José não desistiu dos seus sonhos, não desistiu de sonhar. Afinal, ele teve motivo de sobra para desistir, motivo de sobra para não continuar. Todo sonho contém surpresas negativas que podem nos desanimar demais, nos desanimar muito. Como José teve força para não desistir do seu sonho? Toda vez que se deparava com o momento de desistir na vida, ele percebia que o Senhor estava com ele. E isso era o que importava para ele. O Senhor estava com ele. Mesmo que a vida não fizesse sentido para José, sua vida fazia sentido para Deus. A vida de José fazia sentido para Deus. A terceira lição que podemos aprender com José é: não desista de seus sonhos, mesmo que demore muito para se realizar. Não desista dos teus sonhos, mesmo que demore muito para se realizar. 23 anos se passaram desde que José teve o seu sonho até o seu cumprimento. No entanto, no final, José governou sua família como ele tinha sonhado, ele se reconciliou com os seus irmãos e ele evitou que o seu povo deixasse de existir. Ele preservou o seu povo, a sua nação. Você nunca sabe quando será o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. O teu amanhã é hoje para Deus.
O que acontecerá amanhã na tua vida já aconteceu para Deus. Não importa em que parte do caminho você está, nunca desista dos teus sonhos, nunca desista do teu sonho. E por último, não desista de seus sonhos, porque Deus está com você. Não desista de seus sonhos, porque Deus está com você. É muito importante lembrar-se disso durante os momentos mais difíceis da nossa caminhada, da nossa jornada. Quando você estiver na cisterna, não deixe de ter esperança. Saiba que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus impediu que os irmãos de José o matassem. Quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele também sabia que Deus estava ali cuidando dele, porque Potifar, ele poderia ter matado José, porque José era escravo, estava sendo acusado pela sua própria esposa de José ter assediado ela. Mas não. Potifar, o senhor de José, resolveu mandá-lo para a prisão ao invés de matá-lo. Era as mãos de Deus, era Deus cuidando de José. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, de que nas provações e tentações, Deus está conosco também. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Deus está conosco. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: não desista dos seus sonhos, porque se eles estiverem em sintonia com a vontade de Deus, eles serão realizados. Se os teus sonhos estiverem em sintonia com a vontade de Deus, os teus sonhos vão se realizar. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelas lições que foi possível aprender com o nosso gigante da fé de hoje, José. Deus, ajude-nos a não desistirmos dos nossos sonhos e que os nossos sonhos estejam em sintonia com a tua vontade, porque se assim for, os nossos sonhos serão realizados, o teu nome será glorificado e vidas serão abençoadas. Senhor, cuide de nós. Esteja caminhando ao nosso lado durante a nossa jornada por aqui. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós encerramos o nosso terceiro estudo e eu aguardo vocês em nosso quarto estudo, quando estaremos andando com mais um gigante da fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos.
lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar.